Nas discussões, existe assim, começa a discussão profissional, daí parte pro pessoal ou não? O Douglas não briga. O Douglas, quando ele fica bravo, ele fica quieto. Quando eu fico bravo, eu aprendi a ficar quieta também. São sócios e trabalham, dividem a mesma sala. Você já tentou discutir com uma mulher? Olá, meu nome é Beatriz. Sejam bem-vindas ao Diamante Talk. Não, este episódio não é sobre inteligência artificial. E não, a Beatriz não é uma inteligência artificial. É uma criança, filha de um casal, porque hoje o nosso episódio ele vai ser polêmico. Será que a gente vai ter casos de família aqui, hein? Será que vai dar polêmica? Será? Como é empreender em casal? É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque eu tenho muitas clientes, muitas mentorandas que elas empreendem com o casal. Muitas vezes é um deles que começa no negócio e aí depois de um tempo, pela necessidade ou então pela própria oportunidade, o outro vem agregando. E isso é muito legal. Mas será que é? Será que é vantajoso empreender em casal? Será que é vantajoso colocar todos os ovos numa única cesta? É sobre isso que é o nosso episódio hoje. Você vai aprender muito sobre como empreender em casal, como separar vida pessoal de profissional. Será que existe isso? Será que existe harmonia? E as brigas, como é que ficam? Pois é. Para falar sobre isso, eu convidei os pais da Beatriz, que eles estão aqui, que são os donos da Ramos Laser, que você que me acompanha já conhece de longa data aqui no nosso podcast, que é o responsável pelo nosso presente, que, aliás, eles vão ganhar um presente da Ramos Laser. Olha só, vocês já ganharam alguma vez algum presente que vocês produziram? Não. Primeira vez. Eles vão ganhar um presente que eles produziram. E eles são um casal que eles têm uma sintonia muito grande. Eu comecei dando mentoria para a Merilisa e automaticamente eu já entrei na empresa e é lógico que o casal, né, eles me acolheram muito bem dentro da empresa e é muito legal ver essa sintonia e esse crescimento deles como casal, como profissionais e como sócios. Porque um dos principais desafios, não só de casal, mas de sócio, é a gente saber separar os papéis de cada um. Então, se você tem sociedade, se você empreende em casal, se você pensa em trazer o teu esposo ou a tua esposa para empreender junto com você, esse episódio ele é para você. E se você conhece alguém que está em alguma dessas situações, também chama essa pessoa. Aliás, eu preciso me apresentar aqui, porque todo episódio eu esqueço de me apresentar, viu, gente? Eu apresento meus convidados, mas eu não me apresento. Meu nome é Andresa Leite, sou mentora de empresária desde 2018 e a minha missão é contribuir com o crescimento de empresárias por meio de estratégias eficazes, um direcionamento certo, sem abrir mão da qualidade de vida. Porque eu acredito muito que a gente consegue, sim, ter uma vida completa e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Por isso que a Bia veio junto, por isso que a família está aqui junto, que é para mostrar que, sim, é possível conseguir ter uma família e crescer o negócio ao mesmo tempo. Porque eu já ouvi muitas vezes, viu, que é impossível mãe de filho pequeno fazer o negócio crescer. É impossível, como que eu vou me dedicar ao meu negócio com um filho pequeno? É lógico, né? Vou entrar um pouco nesse assunto também. É lógico que a gente tem que entender que, principalmente, acho que até os 10, 12 anos da criança, a gente tem que entender que a mãe, principalmente, ela vai abrir mão de alguns momentos para estar com a filha. E eu acho que isso é muito saudável e necessário. Eu sempre falo para as minhas mentorandas, não abra mão dos seus horários inegociáveis com seu filho. O teu negócio você consegue. É só você saber fazer certo no tempo certo. E eu quero aqui agradecer de antemão esse casal que está aqui na minha frente, que se tornou em tão pouco tempo um casal amigo, né? A gente pode eu tenho a honra de chamá-los de amigos. E de parceiros e de clientes e de, enfim, a gente conversa bastante sobre um monte de coisa. Merilisa e Douglas, que são os proprietários da Ramos Laser.
E eu quero agora passar o bastão para vocês, que vocês se apresentem, falem um pouquinho de vocês, quem vocês são. Começando pelas damas, a Mary pode se apresentar, fala um pouquinho de você. Eu sei que você não veio da formação que você atua hoje, né? Não. Prazer, eu sou a Mary Lisa, a mãe da Bia, como você já falou, né? Esposa do Douglas. Estamos casados há 10... Data não é comigo, não. Bastante tempo. E eu sou formada em técnica em química, trabalhei na área por 10 anos. Depois desse tempo, eu parei de trabalhar e fui me dedicar a ser mãe e dona de casa, que eu também gosto muito. É até estranho a gente falar, mas eu gosto de ser dona de casa. Uhum. Daí eu passei todo o processo de gravidez, até a Bia chegar, até a Bia nascer. Cuidei de toda essa primeira infância dela. E a Bia de 2016, a Ramos nasceu em 2019. 2021, mais ou menos, a Ramos já estava em crescimento, porém eu não trabalhava diretamente com o Douglas, né? Daí eu fui abrir uma empresa para cuidar da parte da semijoia da Ramos Laser, uma outra empresa que não era Ramos, eu prestava serviço para Ramos. E a partir desse momento só foi crescendo. E uma coisa que eu costumo sempre falar é o seguinte, que você falou, né? Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu gosto de ser dona de casa e mãe. Eu acho um mérito muito grande a mulher, ela às vezes abrir mão da carreira, do sonho dela, né? Daquilo que ela estudou, para se dedicar a ser mãe. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando o seguinte: ser mãe é aprender a se tornar insignificante, para você dar significado para alguém. E quando uma mulher ela faz isso, né? Quando uma mulher ela se abre mão da carreira dela, porque você falou técnica em química, você trabalhava na área, e aí você abriu mão para só ser mãe, só ser dona de casa, que é isso que as pessoas falam, né? Sim. Ah, mas você não faz nada. Então, assim, a partir do momento que você abriu mão disso, eu acho que é uma coragem muito grande. É uma coragem da mulher ela abrir mão para ser mãe. E eu tenho certeza que se você olha, né, para a Bia, vocês viram a Bia aqui no começo. E ela vai aparecer depois, viu? Se você olha para a Bia hoje, te bate algum tipo de arrependimento de ter feito isso? Nenhum. Eu falo que tanto na área profissional como ser mãe, ser dona de casa, você tem que ser boa no que você faz. Fazer muito bem feito. Minha filha nunca ouviu eu falar assim, eu tenho que lavar louça, que coisa ruim. Eu tenho que cuidar de você. Não. Eu sempre fiz isso porque isso devia ser feito. Uhum. Devia ser feito com muito amor. Ela tem que crescer acreditando que a instituição família é muito importante. Uhum. Né? Ele tem que chegar em casa, né? Ainda mais hoje eu trabalho, mas ele sempre tem que chegar em casa, tem que ser um lugar para onde a gente queira voltar. Exato. E é o melhor lugar da nossa vida, tá ali em casa. A Ramos é a nossa responsabilidade? Mas a minha prioridade, até hoje, é a Beatriz. Uhum. Ela é minha prioridade. Quando entra essa prioridade maior de cuidados, que uma férias de escola ou se está doente, a Ramos passa a ser mais responsabilidade do Douglas. Uhum. E a minha prioridade passa a ser a Beatriz. Legal, legal. Olha só, quanto ensinamento, hein? Preste atenção nisso. Ouça de novo, volta essa parte. Ouça de novo, entenda. De uma vez por todas, não tem demérito nenhum em você deixar alguns momentos, né? Por exemplo, a gente está gravando esse episódio, porque YouTube é uma coisa muito louca, né? Pode ser que você assista em janeiro e me veja com essa blusa de frio aqui. Pode ser que você assista esse episódio depois, mas a gente está gravando esse episódio no mês de junho. Mês que vem é julho. E aí eu sei que você já está armando toda uma logística para poder estar com ela durante as férias, né? Dentro da Ramos. Né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe... A parte da onde eu cuido na Ramos é uma equipe que já está bem ajustada, né? Uhum. Produção é com o Douglas, mas ali a parte administrativa, financeiro, marketing, eu consigo conciliar trabalhando de casa. Vou alguns momentos durante o dia, eu passo lá durante a semana e a gente vai alinhando tudo pelo WhatsApp. Exato. Mas a gente consegue hoje manter esse padrão do que precisa ser feito, né? Legal, legal. E o Douglas está aqui, pode se apresentar, Douglas, fala um pouco de você. Você já vem da área, né? Eu já venho da área, estou há 20 anos trabalhando com corte a laser. O que mais?
eu pensar. Pode ir. Tenho 43 anos, sou pai da Bia, esposo dessa moça maravilhosa. Comecei a Ramos junto com meu irmão mais novo, que foi quem me ajudou muito no começo. E depois de um certo tempo, a gente terminou a sociedade, continuamos com a amizade e veio a Mary, que foi o divisor de águas. Depois que ela começou, tudo fluiu mais fácil. Tá, já vou chegar aí. Mas assim, fala um pouquinho, você que fundou a Ramos, tudo o que a Ramos faz. Você consegue explicar pra gente tudo que porque assim, a Ramos faz muita coisa, né? A Ramos faz muita coisa. A Ramos, quando a gente começou, quando eu comecei, como eu era sozinho, eu tinha horário para entrar, mas eu não tinha horário para sair. Uhum. Começamos com corte de chapa, partimos para dobra, solda e para a área das semijoias. Tá. Essa área das semijoias, como eu já trabalhei em outros lugares, que eu já conheço bem, eu trouxe junto comigo. Uhum. Então, a gente tem corte, dobra, solda, fazemos pintura e a parte das semijoias. E essa parte, quais são os mercados que você atende? Desde agrícola, área agrícola, alimentícia, Equipamento de laboratório. equipamentos laboratoriais. Nossa, qualquer área que você pensar, utiliza corte a laser. Tá. Não tem uma área específica. Qualquer porta que você bater hoje, a pessoa utiliza corte a laser. Então, o cliente que chega, que ele precisa de alguma coisa no corte a laser, ele pode procurar a Ramos que Pode procurar. a Ramos atende. A Ramos com certeza está pronta para atender. E quando você começou, era quem? Era você e você? Era você e mais alguém? Começou era eu e eu, porque meu irmão, ele tinha um serviço fora. Ele começou mesmo para me ajudar no começo e fomos. Depois de mais ou menos 6 meses que eu consegui contratar o primeiro funcionário. Uhum. A gente começou num barracão de 120 metros quadrados e hoje está num barracão de 750 metros quadrados. E vocês estão com quantos hoje? Hoje com 12 colaboradores. Tá. Legal. 3 máquinas. E a Ramos, ela surgiu em 2019. 2019. Olha só, olha isso. E aí você começou a falar uma coisa que era a minha próxima pergunta. Você começou em 2019, a Merilisa veio em 2020. Eu vim para dentro da Ramos 2023. Tá. 2021 eu comecei nessa dificuldade que a gente começou a crescer no ramo da semijoia e a gente ser só produto bruto. Essa semijoia ela precisa chegar no banho no cliente, que daí a gente despacha direto para as galvânicas. Elas precisam chegar prontas para receber o banho. A Ramos não conseguia prestar esse serviço. A Ramos corta, dobra se precisar na indústria e libera a peça. Corta e libera. Ali não tinha esse controle de qualidade. Começou a crescer essa parte e aí também, começo de empresa, financeiramente a gente precisava. Eu falei, ele já conhecia o que era o processo de qualidade, de acabamento. Ele falou assim, por que não a gente não abrir? Eu peguei, estruturei toda a empresa, sempre encarei como assim, é uma empresa, abri CNPJ, tirava a nota fiscal, tudo certinho. Tudo Você era uma prestadora de serviço para a Ramos. Uma prestadora de serviço. Aí eles me indicavam, os clientes, né? Os clientes chegavam na Ramos, mas precisa de um outro processo após isso. Eu tenho esse fornecedor de serviço. Tá. Falava nem que era a esposa do Douglas. Uhum. A pessoa me chamava, aí eu tinha todo ali, anotadinho, já certinho a mensagem que eu mandava, me apresentava, falava de valores, falava de prazo, tudo certinho, sabe? Uma empresa tudo estruturadinha. Uhum. E foi crescendo. E isso começou em 2021. 2022, eu já não dei conta mais de trabalhar sozinha, de tanta demanda de serviço que eu tinha. Porque chegou uma hora que eu tinha que acordar às 5 da manhã e dormir às 10 da noite, porque durante o dia eu tinha a Bia para cuidar. Então, eu acordava antes dela acordar, cuidava dela durante o dia e tinha que dar conta desse serviço, porque eu tinha esse prazo. E nisso, as vendas de semijoia da Ramos, a Bruto, ela cresceu muito, cresceu sim, consideravelmente, porque a gente começou a instalar um processo lá dentro. Porque daí vendia lá e toda a parte de administração até retornar
para o cliente, eu já administrava isso por fora. Então, foi onde cresceu. E chegou 2023 com a saída do meu cunhado da sociedade. Aí eu precisei ir para dentro da Ramos para ajudar ele na parte administrativa também. E levamos essa parte da qualidade, do controle da semijoia, tudo para lá. Tá, e aí você levou essa empresa lá para dentro? Levei na verdade, essa empresa daí eu fechei, daí tudo virou Se Ramos tornou Laser. Ramos, tá. Aí tudo é Ramos Laser daí. Não compensava eu administrar dois, né? Sim, sim, sim. E aí a pergunta que eu te faço, Douglas, o que a Merilisa, ela agregou na Ramos quando ela chegou? Foi uma mudança total depois que ela começou. Como a gente nunca teve processo, nunca teve nada, para mim chegou, cortou, faturou. Eu não pensava em documento, eu não pensava em nota fiscal, eu não pensava em nada. Aí ela chegou colocando o processo em tudo. Foi devagar como ela chegou, porque ela sabia que também ia ser difícil fazer eu mudar a minha cabeça. E foi devagar, lapidando, mudando e conseguiu o que ela queria. Tá. O que a gente precisava, ela conseguiu fazer. Tá, legal. Conseguiu fazer a gente crescer muito. Com essa organização, né? Sim. A gente deixou, porque, assim, se a gente analisar, a Ramos começou uma empresa familiar. No começo, a gente contratou o primeiro funcionário, que está lá com a gente até hoje, o João. Depois, eu contratei 2 sobrinhos. Então, virou familiar ali dentro. E para a Ramos crescer, ela tinha que tirar essa cara de empresa familiar e somos uma empresa de verdade. A gente tem que firmar ali o nosso processo. E foi onde eu fui trabalhando. No primeiro ano, eu só fui aprendendo o que eles faziam. Porque ainda eu tenho costume de falar para eles, teoricamente, para mim é uma coisa, na prática, para vocês lá fora, é totalmente diferente. Eu não bato de frente, porque eu sei que tem que faturar. O que ele fez não era errado, eu preciso faturar. Realmente, você precisa faturar para você pagar as contas, para você crescer. Só que chega num ponto que você não cresce mais. Sim. Sabe que é uma característica muito comum de casais que empreendem. Geralmente, o primeiro que empreende, ou o homem ou a mulher, ele vem com esse ímpeto de ou ele é técnico na área, né? Ou a pessoa é muito especialista na área, e aí ele começa o negócio como técnico, né? Como um técnico, ou ele empreende assim, vou empreender. Mas aí não tem a base do negócio, de gestão e de nada. O outro, geralmente, quando vem nessa fase do negócio, o outro ele vem para trazer essa organização. É uma característica muito comum. E aí é muito legal porque eu vejo muito o contrário acontecer. Né? Às vezes a mulher começa, o homem vem. Né? E aí é muito legal porque você é a parte técnica, é a pessoa que vai lá e coloca energia no negócio, né? Que está volante, está na produção, está nas vendas, e está isso. E a Merilisa, ela é esse centro, né? Ela é essa é a razão. A gente poderia dizer que é um casal razão e emoção ou não? Eu sou a razão. Você é emoção? Olha, casos de família. Não, mas assim, também não foi nada fácil falar assim, a Mary chegou e colocou o processo. Não foi fácil, foi muita noite de choro, viu? No começo ele falou assim, o que a gente tem para receber, o que a gente tem para pagar? Eu falei, oi? Sistema, tudo errado. Não tinha, sabe, lançamento correto. Tinha um sistema, mas não tinha lançamento. Não tinha quem cuidava de realmente, tá lançando errado, vamos fazer desse jeito? Porque até hoje a gente procura jeitos, maneiras de conseguir ser tudo visual ali. Sim. Não tinha como. Aí eu tenho o irmão mais velho dele, trabalha numa empresa que ele já tem uma certa experiência. Aí eu peguei e falei assim, David, eu preciso de entender isso daqui. Aí ele pegou, ele é da planilha igual eu. Vamos fazer Excel, Mary. Você tem o seu sistema, mas vamos trabalhar no Excel, que é o que você domina. E você vai alimentando o sistema. E o Excel é visual, É né? visual. Então, eu uso o meu Excel até hoje. Por mais que tenha o sistema, que todo o funcionário usa o sistema, mas o que eu me entendo é meu Excel. E ele ajudou eu a fazer assim, não, faz seu fluxo de caixa todo dia. Vamos ver onde está compensando, onde não está. Faz a sequência das suas vendas, quem está atrasado. Você vai conseguir ver tudo isso. Aí ele passou noites e noites ali comigo, montando esse processo.
Aí eu tinha dúvida, eu falava assim, eu preciso de tal coisa na planilha. Vamos fazer desse jeito. Até que eu consegui entender o visual. Os primeiros 6 meses foi só para eu entender o que estava acontecendo. No ano seguinte, a gente começou, esse cliente me dá lucro, esse cliente só empata. Aí começamos a filtrar isso, né? Sim. Daí, foi mais ou menos até na metade do ano passado, que a gente já tinha chego nisso. Aí, eu vou no congresso Elas em Foco, tem um sorteio, eu fui assim no congresso, assim, eu preciso começar a fazer alguma coisa para aprender. Aí, o que tinha lá no congresso Elas em Foco? Andresa Leite, empresária diamante. E te achei como? Teve um sorteio, né? Um único. Só para você entender, se você não é nós estamos em Limeira. Na cidade de Limeira, eu faço parte do Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL. E o Conselho da Mulher Empreendedora faz todo ano um congresso para mulheres empreendedoras chamado Congresso Elas em Foco, que inclusive a gente vai ter agora um novo congresso agora no final do mês de junho. E a Mary, ela foi nesse congresso, e aí eu estava patrocinando esse congresso e eu sorteei um convite, um único convite, 300 pessoas, um único convite para imersão, e a Mary ganhou esse convite. Eu ganhei esse convite. Daí eu conheci você, eu fui para a imersão e começou o nosso trabalho junto, que também foi outro divisor de águas da Ramos. Porque daí, por mais que a gente tinha essa mentalidade, vamos deixar de ser uma empresa familiar, e como eu sempre falo para você, eu não sou formada em contabilidade, não sou formada em departamento pessoal, não sou formada em... Eu sou técnica em química, só que eu nunca tive preguiça de aprender. Então, daí, quanto a gente já sentou, a gente já alinhou, vamos pensar desse jeito. É tudo coisas pequenas que vão mudando, né? Sim, legal. E vou entrar num assunto polêmico. Vamos Tá? lá? Tem briga? Olha, Briga hoje... não. Já teve. Conversas. Tem ela Ou não? tentando fazer com que eu entenda o que ela quer. Tá. Porque é difícil lembra, para ela. São anos de casamento, lembra? Sim. Então, você já conhece a pessoa. Uhum. Eu sei que em determinado momento, se eu chegar, Douglas, tem que cortar isso agora, ele não vai cortar aquilo em uma semana. Eu sei, eu conheço a pessoa como é. Só que daí eu também sei a necessidade. Eu sei a hora que eu vou chegar nele e falar assim, Douglas, olha, eu tô com essa prioridade e essa prioridade. O que a gente pode fazer primeiro? Muitas vezes ele quer fazer alguma coisa lá dentro da produção que eu não concordo. Eu já penso assim, vai dar ruim. Só que eu não chego de frente e falo. E como que você, sendo o fundador da empresa, consegue administrar isso? No começo foi difícil. Mas com o passar do tempo, você vai acostumando a pessoa a mandar em você. Mandar em você. É a realidade. Aprendam, homens que estão assistindo. É a realidade. Mas Sim. não foi fácil. Não foi fácil, porque já é 20 anos com a mesma mentalidade. Aí chega uma pessoa que acha que vai mandar em tudo, mas não vai mandar em tudo. Em quase tudo ela vai mandar. Mas eu nunca mandei. Eu sempre pedi, é diferente. Sim. Sim. Mas assim, como que vocês administram essas... vocês falaram que não é briga, é conversa. E aí eu vou entrar eu vou emendar uma outra pergunta, tá? Como que vocês administram essas conversas e como que vocês separam o casal do sócio? Antes dessa pergunta, eu quero só agradecer aqui os patrocinadores que fazem acontecer cada um dos episódios do nosso Diamante Talk. Temos o Conecta Venda que, para você que vende produto, é a melhor solução, porque o Conecta Venda ele não é um site convencional. Ou seja, você não tem que pagar um preço absurdo e ficar hospedando o teu site em algum lugar. Ele é um catálogo online onde você consegue gerenciar os teus produtos e o teu cliente ele consegue fazer a compra independente do horário que ele estiver. Imagine só você colocar todos os seus produtos nesse catálogo e aí o seu cliente à noite está lá tranquilo fazendo compra e só chega para você
o pedido pronto, só chega para você a encomenda daquilo que seu cliente pediu, automaticamente sai do teu estoque, traz profissionalismo para o teu negócio, faz com que o cliente ele tenha uma melhor experiência de compra, que é uma das coisas que eu vou falar bastante aqui nos próximos episódios também, sobre a importância da experiência de compra. Mas veja rapidinho esse vídeo do Conecta Venda para você entender exatamente como é. Conheça o Conecta Venda em menos de 1 minuto. Logo que você contrata, você já pode cadastrar seus produtos, criar seus catálogos e enviar para seus clientes. Eles terão uma experiência de compra rápida e intuitiva, podendo ver seus produtos por categoria, ver fotos, descrições e variações, além de fazer o cálculo de frete e pagamento na finalização da compra. Seus pedidos ficarão muito mais organizados com um painel administrativo completo, ganhando tempo e vendendo muito mais. E o melhor, sem taxas sobre as suas vendas. Ficou interessada? Clique no link da bio e contrate agora. Homewell Automação Residencial é uma empresa de casa inteligente e de escritório inteligente. Eu estou devendo um vídeo de uma sala de escritório onde eu faço reunião, onde eu simplesmente só chego na sala, não aperto nenhum interruptor, eu só falo assim: Alexa, hora da reunião. As luzes acendem, o ar-condicionado liga, a televisão ela sobe assim, olha, da mesa, ela liga automaticamente. Ou seja, o quanto que você pode impressionar o teu cliente com uma experiência automatizada, uma experiência inteligente, uma experiência diferenciada. Mais uma coisa associada à experiência aí também. LBF Semijoias, que se você gosta dos acessórios que eu uso, das semijoias que eu uso, todos os episódios, desde o episódio 0, são da LBF Semijoias, que é uma empresa atacadista que atua no Brasil e no exterior também. E olha, eu posso falar uma coisa, das minhas clientes que vendem semijoias, LBF é o carro-chefe delas, porque é aquele produto de vitrine, é aquela peça bem acabada, é aquela peça que ela é fashion, mas ela é atemporal ao mesmo tempo. É um investimento que você precisa agora para o seu segundo semestre. Ramos Laser, que eu estou aqui, né, com o casal da Ramos Laser, que eles já se apresentaram um pouco, falaram um pouco e também apostam nesse projeto, também estão conosco. O nosso presente do final do episódio sempre é feito por eles, né, que a nossa placa maravilhosa, fica até o final para você ver essa placa linda como ela é, e o Sundara Garden Spa, que é aquele espaço que toda mulher precisa ter como inegociável. Um momento para você relaxar, um momento para você se cuidar, cuidar da pele, cuidar do corpo, para você ter o seu momento, porque momentos de pausa eles são essenciais, eles são necessários. Mas voltando à nossa pergunta aqui, eu deixei esse tempinho só para vocês pensarem um pouquinho, né? Só para vocês pensarem um pouco mais. Como que vocês, né, em relação, vocês falaram da questão ter essas discussões, no momento da discussão, ou então no dia a dia, existe a separação, tipo, agora nós somos Mary e Douglas casal, agora somos Mary e Douglas sócios. Existe isso? Se eu te falar que não, não existe. Pode parecer que a gente está aqui só falando para ficar bonito, mas não existe. Eu tenho até costume de falar, quando a gente sai, geralmente eu e ele, se a gente está almoçando, jantando, no começo eu falava assim, eu posso falar de serviço agora? Porque é muito automático para a gente. A gente está assim, que nem estava vindo para cá, eu falei... O que vai fazer agora à noite, que não sei o que tem? Eu pergunto, eu quero saber o que está acontecendo, mas só que é automático na nossa vida isso. Uhum. A gente entendeu que a Ramos não é algo para separar a gente. Uhum. Eu acho que também entra a maturidade, né? Sim. Do relacionamento. Se fosse isso 10 anos atrás, a gente não poderia não dar certo. Uhum. Hoje dá certo. Porque não tem problema eu perguntar da Ramos e lá na empresa eu perguntar de casa. Exato. A gente nunca teve esse E problema. mesmo a gente estando o dia todo na mesma sala, nem sempre a gente está conversando. Porque é muito cliente que chega. Às vezes, muitas das vezes, durante o dia, a gente nem conversa. Detalhe, eles são sócios e trabalham, dividem a mesma sala, né? Na mesma sala. Sim, sim. E nas discussões, existe assim, ó, tipo, começa a discussão profissional, daí parte para o pessoal ou não? A gente não discute. É, O Douglas não briga. O Douglas, quando ele fica bravo, ele fica quieto.
quando eu fico brava, eu aprendi a ficar quieta também. Então, ninguém discute. É Tá. difícil, de verdade, é difícil ter discussão. Que legal. Você já Aham. tentou discutir com uma mulher? Olha aqui, Casos de família. 99,9% das pessoas que estão assistindo aqui são mulheres. É verdade. Mas A é gente verdade, nunca vai né? ter a razão. Mas é verdade mesmo. Essa questão, eu acho que a gente também entendeu o que a Ramos mudou a nossa vida. Né? A gente não começou a Ramos, era um sonho do Douglas? Era um sonho do Douglas, não vamos mentir que não é. Ele Era ama um o que sonho ele faz. seu ter o seu negócio? Era um sonho ter esse negócio. Ter o seu negócio. Meu, Seu. meu próprio. Legal. E daí, esse sonho dele é o que trouxe a gente até aqui. O que a gente tinha? A gente não tinha tanto quanto a gente tem hoje. Então, do próprio sonho dele, a gente viu que aquilo ali dava certo. Então, a gente faz disso o melhor que a gente pode. Que nem tem semana que a gente tá cansado, muito cansado. Aí não olha pra cara do outro e fala assim, mas eu não reclamo. Eu não reclamo, porque eu peço para Deus, me mande muito cliente, me faça crescer. A hora que eu cresço, eu vou falar assim, Senhor, eu não estou aguentando? Sim. Não, eu ainda costumo falar assim, Senhor, pode mandar que sua filha está pronta. E realmente, a gente está pronto. Eu nunca vou reclamar de estar cansado. Ainda eu falo que Deus só deu a Ramos para a gente após a gente ter a Beatriz. Porque senão nós dois trabalharíamos dia e noite de segunda a segunda. Quanto porque a tempo de gente casado vocês estavam quando a Beatriz nasceu? A gente casou em 2009 para 2019, 10 anos. Tá, legal. E se fosse antigamente, antes dela, porque quem põe ritmo na nossa vida de ter uma vida social, uma vida em família é a Beatriz. Porque a gente gosta de trabalhar, não é assim clichê falando, a gente gosta. Então, eu ainda falo, Deus só deu a Ramos pra gente depois que ela nasceu. Pra gente, porque senão, será que o casamento teria suportado? Exato. Né? É o que a gente vê Teria muitas essa vezes. maturidade? Sim, sim. Eu lembro que eu tive... Né, todo adolescente tem a primeiro amor de adolescência, né? E eu lembro que eu tive meu primeiro amor de adolescente, tipo, eu tinha o meu amor de adolescente e minha melhor amiga era o irmão dele. Então, eram 2 irmãos. E aí, as nossas mães super preocupadas, porque eram meninos meio irresponsáveis, sabe aquela coisa assim? E eu lembro que uma vez, eu nunca mais esqueci, a mãe dessa minha amiga, ela chamou a gente para conversar e ela era muito sensata, sabe? Então, acho que ela era a melhor pessoa, minha mãe já era mais brava. Ela falou assim, meninas, eu preciso falar uma coisa para vocês. Amor não enche barriga. Chega uma hora que o dinheiro ele não suporta, a falta de dinheiro não suporta o relacionamento. E eu sei que vocês vieram de uma história, de uma história não, nada contra quem veio de berço de ouro, não tem nada contra. Eu não sou essa pessoa que eu faço essa separação. Mas eu sei que vocês não vieram num berço de ouro. Vocês passaram por algumas dificuldades financeiras juntos? Passaram? O Muito. começo de vida foi muito trabalhar para pagar a conta no fim do mês. É o começo de vida, demoramos para comprar nossa casa. Não foi fácil. Quando a gente começou a Ramos, a gente não estava numa situação... A gente tinha quebrado. Que aí entrou o meu cunhado, falou assim, eu invisto... eu entro com o investimento financeiro e você, Douglas, entra com o serviço que você entende da área. Não é porque o Douglas está aqui, mas o Douglas entende muito dessa parte de corte a laser. Dá até consultoria, né, Douglas? Se precisar, a gente dá consultoria. Da consultoria. Então, aí ele entrou nessa parte e a Ramos só foi crescendo. Tanto que a gente sempre fala, né? O irmão dele foi uma bênção. É que ele tem os outros trabalhos dele lá, ele tem a vida dele, não estava dando mais certo. Ai, vamos dividir? Vamos dividir. Tudo de boa, a vida que segue. Sim. Mas, assim, nunca vamos reclamar do que a Ramos nos proporciona. Sim, sim, sim. E como foi administrar essa fase da vida de vocês da dificuldade financeira entre casal? Como que foi isso? Vocês conseguiram levar muito bem isso? Não era uma dificuldade de faltar. Era uma dificuldade de não poder viajar. De não ter sobrando. Nunca faltou. A gente sempre trabalhou, nunca faltou. Mas, assim, também não sobrava. A gente não tinha planos assim, vamos fazer tal viagem.
vamos hoje jantar em tal restaurante. A vida do assalariado não é essa. Né? Era um combinado, né? Vamos sair tal dia. Hoje, graças a Deus, a gente não passa por isso. E hoje vocês estão crescendo. Você imaginava chegar onde você está hoje? Eu sempre imaginei. Que E o legal. meu foco ainda é muito mais. Sim, legal. Posso falar uma coisa que você me falou no nosso último encontro de mentoria, que eu acho que é muito legal e eu acho que vai servir para muita gente que está nos assistindo aqui. Tem um exercício que eu faço com todos os meus clientes, que é da pessoa visualizar, né? Ela criar um mural, né? Criar uma pasta com imagens da vida que ela deseja ter. Viagens, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, né? Como que eu quero, família e tudo mais. E posso contar o que você me contou? E a Mary, no nosso último encontro, ela falou assim, Andresa, a gente vocês criaram um grupo, né? No WhatsApp. Um grupo no WhatsApp. Então, olha só, muita gente que fala que você tem que recortar e tal. Não quer fazer isso, cria um grupo de WhatsApp. Faz essas imagens e é muito legal ter a visão é legal ter a visão, o sonho individual, mas o sonho do casal, da família também. E aí eu lembro que a Mary falou no nosso último encontro, ela falou assim, a primeira vez que eu criei isso, eu olhava algumas coisas e eu falava assim, será? Não é? Sim. E aí agora, como é que tá? Esses dias aconteceu 2 episódios, né? A gente tem uma viagem lá, que tá no sonho, e a compra da nossa casa. A gente tem uma casa normal, mas a gente quer uma outra casa melhor. A casa, não que está encaminhado, mas a casa eu já vejo que daqui 1 ano a gente consiga. Eu já aquela luz no fim do túnel. E a viagem está praticamente para daqui 2 anos já. Uau. Já está ali no plano, que ainda eu até falei assim para ele, nossa, não está tão difícil. É só a gente ajustar isso e isso que a gente consegue viajar. Aí, eu posso terminar a Pode, conversa? lógico. Aí ainda eu falei assim para ele, tá vendo? O mural dos sonhos funciona, porque homem não acredita, Não né? acredita muito. É difícil. Mural dos sonhos funciona. Passou 2 dias, o carro do sonho dele tá lá no mural. É muito bom. Mas é legal, né? E é real, porque assim, como que eu vou trabalhar por algo, sendo que eu não sei o que eu quero, se eu não tenho uma mira, se eu não tenho um alvo. Então, a gente sempre tem que ter um alvo. É a mesma coisa, eu vou viajar, né, de carro, qual que é a primeira coisa que a gente faz hoje em dia? Coloca no GPS. Se eu não tenho mapa, antigamente, eu sou muito, muito velha, né? Eu sou desse tempo. De abrir o guia 4 rodas, né? Aquele monte de página e tudo mais. Mas você tinha um mapa para você poder seguir. Então, assim, eu tenho que ter um destino, eu tenho que ter essa visão, porque se eu não tiver essa visão, como que eu vou superar, às vezes, os momentos difíceis? Porque, assim, vocês, no começo, o problema de todo empreendedor no começo é falta de caixa. Todo empreendedor, falta de caixa. Aí a gente vai crescendo, os problemas eles mudam, eles não deixam de existir. Né? Tem a fase do problema de gestão de pessoas, depois processos, depois isso, mas eles vão mudando. Então a gente tem que saber para onde a gente está mirando para quando esses problemas eles surgirem, eles acontecerem. E é verdade que vai ter uma herdeira? Vai, a Bia vai herdar a empresa? Eu acredito que sim. É. Fazemos tudo para isso. Vai, pra isso. Posso contar a história dela, que você me contou também? Bia, vem cá, senta aqui com seus pais. Aê, vem cá, aê. A herdeira aqui, deixa eu contar, porque eu conto essa história, todo mundo dá muita risada. Ela disse que ela chegou um dia na empresa. Conta você, Mary, você conta melhor do que eu. Ela geralmente passa na empresa todo dia após a escola, porque é caminho nosso, e a mãe com o pai tá trabalhando, finalizou o dia, tem que passar, tem que aprender também que ali é o ganha-pão da família. Em casa, uma das regras de casa é não podemos reclamar do trabalho do pai e da mãe, porque é isso que deixa a gente passear, isso que paga a escola, compra as coisas que eu quero. Isso aí é uma das regras nossas. Verdade. E ela chegando ali, brincando, porque daí eu falo que a Bia vai para a empresa e todo mundo quer brincar com a Bia, né? As meninas adoram a Bia lá brincando. Do nada, ela começa a fazer os papelzinhos dela. Demitido. Não, eu escrevi, tá demitido. Daí eu colocava o nome.
eu chamo... a minha tia tá lá, daí eu escrevo. Eu sempre falo, tia D. Eu coloquei Desirê. Olha, acha... Lá ela não é a tia, vocês entenderam, né? Aí ela demitiu um por um. Aí eu olhei pra cara dela e falei, Bia, e quem vai trabalhar? Como nós vamos fazer? O pai com a mãe vai ficar 24 horas aqui, fazer todo o serviço? O que você fez aí? Daí depois eu mandei um monte de papelzinho. Tá contratado, desculpa. Já tá aprendendo desde cedo, já. Ainda mais na época que nós estamos. A Pra dificuldade contratar, que tá estamos de difícil. achar pessoas, exatamente. E como que vocês passam, né? Que você falou, não pode reclamar do trabalho. Como que vocês passam para ela isso, tudo isso da Ramos? Eu sempre dei valor que a gente tem o emprego. A gente tem a empresa, a gente tem aquele faturamento, aquilo ali que nos dá o que a gente precisa para viver. O mês passado nós viajamos uma semana, né? Sim. Nós viajamos Uma uma semana não, semana. 5 dias. 5 dias, desculpa. Nós viajamos A 5 criança dias. Né? Exata, né? Pra gente é uma semana, porque os 5 E- dias úteis é uma semana, né? Mas por que ela pôde viajar 5 dias? Por conta de todos os outros dias que o pai e que a mãe trabalham. O tanto que a mãe com o pai pensa. Ela, se for ver, ela perde um pouco da vida tranquila que ela poderia ter com o pai e com a mãe do lado. Se a gente fosse CLT, das 7 às 5. Né? A gente não teria que... Porque o empreendedor, ele pensa 24 horas por dia. E ela está nesse meio nosso. E ela está crescendo, entendendo a importância disso. E ela tá aqui. E ela está aqui? É, ela tá aqui, exato. Mas uma coisa que você já falou que é muito legal é assim, o momento que você está na sua casa, você desliga. Isso. Então, acho que a gente tem que saber separar. Né? É lógico que não é fácil. O empreendedor, ele não desliga, esquece. Começou a empreender, esquece. Não desliga. Mas eu acho que tem que ter um momento assim, ó, peraí, ela quer brincar, deixa eu colocar Sim. o celular do lado. Não é? Tem que ter esse momento entre vocês, né? Tanto que a gente não sai, não arruma compromissos à noite durante a semana. Ela tem o dia da catequese dela, mas os outros dias a gente não tem compromisso de uma academia, a gente não marca uma reunião à noite, a gente procura o mínimo possível de ter compromissos à noite, porque é o tempo que a gente tem com ela. Uhum. Ok. Dona Bia vai assumir a Ramos? Está preparada? Não. Já ouviu falar do Roberto Justus? Não. Não? Pesquisa, pede para seus pais mostrarem ele. Ele tem um programa que ele fala assim, está demitido. Ela vai adorar. Vai gostar. Vai gostar bastante. E para a gente finalizar, então, a nossa conversa aqui, né, o nosso Casos de Família, e o que é muito legal é assim, vocês enxergarem que é possível empreender em casal. Uma coisa eu vou falar com toda certeza, de todos os casais que eu conheço que já passaram por mentoria por mim, desde 2018, né, casal de cliente e tudo mais, toda vez que uma das partes vem no negócio, eu vejo o negócio ele crescer de uma forma exponencial. Então, o casal, quando ele está alinhado, né, nos sonhos, quando ele está alinhado nos objetivos, quando tem respeito, acho que é o mais importante. Quando o casal ele tem esse respeito, eu acho que não tem como não dar certo. E é isso que eu vejo muito com a Ramos, né? Existe esse respeito, essa divisão, né, de funções de vocês. Sim. Então, vocês... eu acredito que você respeitar ela no financeiro, ela te respeita na parte técnica. Sim. Então, tem que ter esse respeito entre vocês. É uma coisa que é muito importante. E o casal, quando ele vem junto com essa força, com esse objetivo, não tem como não ser exponencial o crescimento. O crescimento, ele realmente vem. E é uma lição para muitos casais aí, sabe? Que eles trouxeram. Então, presta atenção. Ter papéis definidos é muito importante. Você respeitar a opinião do especialista naquela área. Então, se eu sou a pessoa do financeiro e o outro do comercial, um respeita a área do outro. Respeitar. Ter conversas sinceras, às vezes difíceis, porém, um respeitando o outro. Eu acho que isso também é muito necessário. E terem objetivos em comum. Sim. Eu acho que quando um casal, um tem um objetivo, o outro tem outro, aí fica um puxando a corda para um lado, outro para o outro, não dá certo, né?
E para a gente finalizar, então, eu vou fazer uma última pergunta que eu quero que os dois respondam. Para quem está assistindo e que empreende com o respectivo parceiro, parceira, qual é o conselho que vocês dão? O que você falou, a maturidade vai ser essencial, né, nesse caso. Não medir forças, porque não sou eu que tenho que ser melhor que ele que tem que ser melhor que eu. Para a produção funcionar, o administrativo, a gestão de pessoas ali tem que funcionar. Então, um tem que complementar o outro, como no casamento. E respeitar, cada um sabendo o seu lugar ali dentro. Douglas? O que eu tenho para falar, nunca desista dos seus sonhos. Muitos vai ser o obstáculo. Terá muitos obstáculos, mas a vitória é certa. Ok. Fala um pouco da Ramos, a rede social da Ramos. Se vocês atendem todo o Brasil, explica um pouco mais para quem está... Porque a gente está aqui no alcance mundial, né? Sim. Então, né, quem é o tipo de cliente que vocês atendem? Onde eles estão? A Ramos trabalha com serviço de corte, dobra, solda para a indústria metalúrgica. A gente atende diversos setores: decoração, fabricação de máquina, fabricação de equipamentos de laboratório, customização. Tudo hoje em dia usa corte laser. Ferramentaria, tudo usa corte laser. Tudo que precisar, pode mandar para a gente pedindo um orçamento, e a gente responde. Se por acaso a pessoa eu não conseguir atender, provavelmente a gente vai ter alguém para indicar aqui em Limeira para atender a pessoa. E na parte da semijoia, a gente trabalha com corte a laser de semijoia no bruto, latão e aço inox. O aço inox hoje eu consigo entregar pronta para o cliente, porque o aço inox, o processo dele, eu terceirizo esse processo de eletropolimento, eu entrego pronto para o cliente já, e eu atendo o Brasil todo. A gente tem uma logística, eu tenho um designer dentro da empresa que desenvolve a coleção se esse cliente precisar. A gente trabalha 24 horas por dia, então a nossa produção é muito rápida. Um dos diferenciais nosso é o prazo. O nosso prazo assim, é o melhor da região mesmo. E o orçamento também a gente vai sempre conversar e chegar no que o cliente precisa. E a Bia vai deixar o nosso último recado. Nos siga nas redes sociais. Ramos_Laser. Pensou em corte a laser? Chame a Ramos Laser. Uau! Olha, eu acho que eu vou criar um Diamante Talk Mirim, viu? Mirim, né? Já tem uma substituta aqui, olha. Se você gostou da Bia, comenta aqui. Aliás, deixa a sua pergunta. É muito importante essa interação do outro lado, saber que você está assistindo, saber o que você está achando, né? Ver o que você gostou. Qual que é a sua dúvida? Nós estamos aqui para tirar as suas dúvidas. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque vem muita coisa boa por aqui. E eu quero agradecer esse casal que vai ganhar, é lógico. Ai, que lindo. Olha só, nunca ganharam um presente feito por Obrigada. vocês. Fiquei sabendo que quem cortou, a empresa que cortou, é muito top, é muito Olha, boa. muito linda. Fiquei sabendo, viu, diretor? Sensacional. A empresa Sensacional. é muito boa. Designer, ó, E é um perfeito. e é um presente que ele tem um significado, todo mundo que ganha fica surpreso. Vai para nossa prateleira. Todo mundo que ganha gosta muito, porque é algo diferenciado. Quando foi para eu criar o podcast, eu fiquei pensando, faço caneca? E agora? Não faz, não faz? E aí eu falei, não, vou fazer alguma coisa diferente. E aí vocês vieram com a ideia, né? Da Sim. plaquinha. Falei, não, é isso. E é algo que é único, né? Que é nosso. Esse tipo de plaquinha vocês também fazem. A gente trabalha com ela também. Placa de agradecimento, né? O modelo que você pensar, o tamanho que você pensar, a gente desenvolve, envia a arte para você. Você fala, é isso, não é? Eu quero que mude, eu quero colocar meu logo. A gente consegue colocar tudo. Perfeito, muito bom. Casal, muito obrigada. Família, muito obrigada. Minha nova substituta, muito obrigada. Nós que agradecemos. E muito obrigada. Fique até a próxima.